Então, irmão, nós vamos iniciar a nossa escola bíblica, Parábolas de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a 18ª, a 19ª e a 20ª parábola. Tá? A primeira parábola de hoje, ela é conhecida como o fariseu e o publicano. Tá? A leitura que nós vamos fazer se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Diz assim o texto sagrado: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, eu sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, nós sabemos, pelo contexto bíblico, que Jesus não estava menosprezando o homem que busca uma vida de santificação. O que Jesus estava focando nesta parábola era a arrogância, a presunção do religioso fariseu. O fariseu no templo não olhava para Deus, e sim para si, e se achava o máximo. Ele não se considerava pecador. Ele achava que, seguindo alguns passo a passo do farisaísmo, ele estaria salvo. Ele não adorava, ele buscava adoração para si. Ele dizia não quebrar a lei, embora quebrasse, porque não há um homem sequer que não quebra a lei. Ele queria ser visto pelos homens como alguém muito especial. Agora, já o publicano, que é sinônimo de pecador, né? Publicano é cobrador dos impostos, tal, mas era usado como um termo pejorativo aos pecadores, tá? O publicano, ao entrar no templo, não olhava para si, e sim para Deus. E como ele olhou para Deus? Fazendo isso? Não, ele olhou para Deus curvando a sua cabeça, envergonhado pelo seu estado de miséria. Ele reconhecia ser um pecador miserável, que dependia do perdão de Deus para não perecer eternamente. Ele se humilhou diante de Deus, e por ter se humilhado, saiu justificado, perdoado. Enquanto o fariseu, ao se autoexaltar, acabou se dando muito mal. Irmãos, sejamos humildes, reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão a Deus. E não se esqueça de abandonar os seus pecados, pois não há promessa de perdão para aqueles que não o desejam e ainda continuam pecando deliberadamente sem nenhum sinal de arrependimento. A pessoa, ao ler essa parábola, não deve enxergar nela que Jesus está aprovando quem peca. Não. Jesus, na verdade, está reprovando aquele que diz que não peca, mas peca. Diz que não peca porque quer se exaltar diante das pessoas. Ele sequer fala com Deus, ele fala consigo mesmo. O que ele quer é ser ouvido. Já o publicano, arrependido dos seus pecados, alcançou justificação, porque ele reconheceu que é um pecador, que ele está errado. Mas jamais cometam o equívoco de achar que Jesus, nesta parábola,
está ratificando o pecado, em hipótese alguma, tá bom? Vamos então para a segunda parábola, que é a 19ª parábola, conhecida como a parábola do fermento. Mateus capítulo 13, versículo 33, é uma parábola bem pequenininha, bem difícil de entender, mas vamos deixar que o Espírito Santo toque nosso coração e vamos tentar explicar essa parábola. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A parábola do fermento, irmãos, ela focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma invisível exerce uma influência sobrenatural sobre o todo. Eu entendo que o fermento aqui, nesta parábola, seria o Espírito Santo, que agindo na vida do povo de Deus, causa o crescimento do seu reino. Alguns compreendem essas 3 medidas de farinha como sendo Israel, a igreja, e um outro povo, conhecido como o povo de Deus. E esse povo é o que compõe o reino de Deus. E o Espírito Santo, interagindo com esta farinha, que é o povo de Deus, na sua totalidade, começa a levedar, ou seja, a fermentar, ou seja, começa a fazer crescer. Tá? Então, o que Jesus quis nos trazer aqui é que nós, o povo de Deus, o reino de Deus, deve ser cheio do Espírito Santo, para que essa interação possa levedar a massa e ela ser transformada num pão bonito, vistoso e grande. O pastor William Hendrickson, em seu comentário no Novo Testamento, explica que é por causa do princípio invisível de vida eterna, com relação a essa parábola, que pelo Espírito Santo é plantado no coração dos cidadãos do reino e que exerce crescente influência aqui, que justamente é a parábola do fermento, tá? E que este reino também se expande, visível, exteriormente ou exteriormente, conquistando território após território. Essa parábola aqui, irmãos, também ela tem uma ligação muito íntima com a parábola da semente da mostarda, que numa outra ocasião vamos explicar para vocês, tá bom? Então, irmãos, se você é crente do Senhor Jesus Cristo, busque o batismo no Espírito Santo. Não se contente. É muito importante ser salvo, mas é muito importante também alcançar outras bênçãos oriundas da nossa salvação, tá bom, queridos? Busque o batismo do Espírito Santo incansavelmente, busque os dons espirituais. Se você já alcançou o dom de língua, dom de profecia, não enterra o teu dom, fale em línguas, profetize, tá? Nós precisamos buscar mais a presença sobrenatural do Espírito Santo. Tenha experiências com Deus, tá bom? Vamos para a última parábola de hoje, que é conhecida como a parábola da figueira. Ela se encontra registrada, é uma parábola bem curta também, tá? Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 32 e 33. Diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Bom, Jesus aqui, irmãos, nos alerta a ficarmos atentos aos acontecimentos. Assim como a gente tem noção de que algo está para acontecer pelos sinais da natureza, assim será também no tocante ao retorno de Jesus Cristo. Jesus falou em árvores, mas a gente pode acrescentar nuvens carregadas, vento forte, tá? Que
porque isso indica o quê? Que vai chover. Eu fui buscar a Bianca na escolinha, né? Agora eu fui escalado para buscar ela todo dia na escolinha, e a minha família gosta muito de mim, irmãos. Matricularam ela numa escola que fica a mais de 1 quilômetro de casa, né? E tem que ir a pé lá, mas Jesus é bom, tem dado saúde, a gente tem chegado lá. Por que eu estou falando isso? Quando eu vou sair para buscar ela, eu tenho que estar na escolinha lá, mas 5 para meio-dia no máximo, né? Quando eu vou sair para buscar minha neta na escolinha, o que eu faço? Eu vou até a janela e olho para o céu. E eu começo a contemplar as nuvens. Se tiver algumas nuvens, eu fico pensando, pode ou não chover. Mas se eu vejo que o céu está tomado, que nem ontem, foi quarta-feira. Foi ontem, na verdade. Quarta-feira. O que aconteceu? Eu parei e comecei a olhar pela janela, olhei para o céu, eu procurei um espaçozinho claro no céu, não tinha nenhum. Falei, epa, isso aqui está sinalizando que alguma coisa vai acontecer. Eu preciso vigiar. Eu não posso menosprezar esses sinais. O que eu fiz? Peguei o guarda-chuva e fui buscar a Bianca. O que aconteceu quando cheguei lá? Quando estava encostando lá, começou a chover. Os sinais indicaram o que estava por acontecer. E o que Jesus está aqui abordando nessa parábola? Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, né, começa a brotar, você já sabe que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que já está próximo, está às portas, o Jesus de voltar. Por isso, irmãos, tomem muito cuidado. Observem o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Será que Jesus já não está às portas? Acho que foi na terça-feira, eu coloquei no grupo da igreja. Algumas imagens, umas fotos, porque tem um site chamado AliExpress. Eu costumo comprar muito lá. Essas camisas que vêm para a igreja, eu compro tudo no AliExpress. Acho que 90% das camisas que eu uso, entre 90 e 95% das camisas que eu uso, são todas essa aqui, por exemplo, do AliExpress. E então, como eu compro muito lá, eles fazem propaganda dos produtos, né, que eles têm à venda e mandam para mim. E quando foi agora na terça-feira, eles mandaram um produto que eu achei estranho. Era uma coisa que as pessoas falavam muito, mas agora é a realidade. Eles estão vendendo, irmãos, parece que por R$ 358, chips, tamanho de um grão de arroz, para que você implante na sua mão. Pode ser aqui na mão direita, né? Porque a maioria das pessoas são destras. Pode ser na mão direita, pode ser de baixo aqui, pode ser na testa, tá? Porque facilita futuramente para as pessoas te identificar, né? Onde se tira a febre, na testa? Então facilita para as pessoas serem identificadas, tá? E aí eu comecei a pensar, olha só, a gente falava isso, acho que 10, 15, 20 anos atrás, sobre a possibilidade de chips serem usados como a marca da besta. Eu não estou afirmando que isso seja a marca da besta, mas pode ser. Jesus falou, fiquem espertos, fiquem atentos aos sinais, guerras, rumores de guerra. As pessoas não querem mais vir para a igreja. No máximo quer assistir um culto aí de casa, deitadinha no sofá, né? Ou deitadinhas no seu sofazinho, tomando um suquinho de uva, suquinho de laranja, comendo pipoquinha, assistindo um culto. Não gostei dessa palavra não. Aí eu vou colocar no culto da igreja tal. Até muda, né? Muda, fecha o vídeo, passa para uma outra igreja. Aqui a palavra está boa, quero ouvir essa. Isso está virando, irmãos, poliiglegismo. Poliiglegismo online. As pessoas estão escolhendo o que quer ouvir, a canção que quer escutar. As pessoas estão deixando de cultuar para serem espectadores da palavra, espectadores de adoração, de louvor. Não quer estar ali louvando, não quer estar ali no culto adorando, não quer comunhão com os irmãos.
Acabou o culto, sai correndo da igreja, não quer nem dar paz, não quer nem dar a paz do Senhor, a graça e paz, desaparece, não quer nem dar a graça e paz. Está faltando comunhão, está faltando amor. Igreja, irmãos, é comunhão. Nós vamos morar para sempre no céu. Vai ter muita gente que a esposa vai ficar, ou que o marido vai ficar, que o pai e a mãe vai ficar, ou que os filhos vão ficar. A gente valoriza muito a família, e tem que valorizar mesmo, e muito, mas não ao ponto de abandonar a igreja, porque na igreja está a família com a qual você vai passar toda a eternidade. Nós temos um mandamento nos 10 mandamentos que diz para obedecer o pai e a mãe, né? Que é para honrar o pai e a mãe. Mas, e se teu pai e tua mãe forem satanistas, você vai honrar? Não. Mas você vai para a igreja e você tem que honrar o seu pastor. O seu pastor é como se fosse seu pai. Você precisa honrar o seu pastor. O que ele está orientando, o que ele está ensinando, está na palavra aqui, ó. Tem que obedecer. Aí você cumpre o mandamento, né? Esse é um dos mandamentos lá que está lá em Êxodo, capítulo 20. Você cumpre esse mandamento obedecendo ao seu pastor. Que ele passa a ser o teu pastor, né? Não é teu pastor, teu pastor. Por quê? Porque tem muita gente cujos pais não são crentes, não são exemplos para os cristãos. Então, irmãos, nós não podemos abandonar nossa igreja, nossa comunhão com os irmãos, a comunhão com o pastor. Precisamos estar aqui, irmãos. Ovelha é para viver em rebanho, tá? Ovelha online é só se a ovelha estiver presa, capturada, amarrada numa cama, camisa de força, né? Tomando Rivotril, não pode sair de casa. Essas ovelhas aí não tem jeito. Essas ovelhas vai ter que participar do culto online, que não consegue nem andar, aí é outra história. Mas se Jesus deu saúde, pernas para andar, para caminhar, vem para a casa do Senhor, venha cultuar a Deus. É muito importante essa interação, o sorriso, uma palavra, uma brincadeira, você saber como é que você está, meu irmão, está precisando de alguma coisa, é muito importante esta interação. Então, observe os sinais. A própria igreja se afastando dos templos, se afastando da comunhão da congregação, desobedecendo Hebreus capítulo 10, versículo 25, está demonstrando que Jesus está às portas. Porque ele disse, quando eu voltar, acharei fé na terra? Vigiemos, dia e noite. E isso se faz com um coração que ama a Deus, com uma vida de oração, de santificação, de comunhão, de congregação na igreja, de comparecimento nos cultos, de obediência. Viva como se hoje fosse o teu último dia de vida. Não relaxe nos cuidados com a tua vida espiritual. E assim você não será pego de surpresa. Amém, queridos? Que o Senhor, então, abençoe a vida de todos vocês, tá? Na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para continuar estudando as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Próximo